os frutos de ouvir a voz interior. Pense por um momento no que acontecerá a nós individualmente quando retornarmos ao silêncio dentro de nós mesmos e deixarmos essa voz falar conosco, até ouvirmos: eu, no meio de ti, sou poderoso. Eu, no meio de ti, sou o único poder. Existe algum outro poder além de mim? Existe algum outro Deus além de mim? Quando recebemos isso, e podemos recebê-lo muito, muito rapidamente, se pudermos decidir com antecedência que, quando o fizermos, não pediremos um novo automóvel, uma nova casa, um novo vestido, um novo negócio, um novo casamento ou qualquer outra nova coisa. Aceitaremos esse eu como onisciência e perceberemos que, uma vez que é o onisciente, já conhece nossas necessidades e tem o bom grado de dar-nos o reino. Não devemos tentar traduzir o reino espiritual em termos de dólares, libras, coisas ou pensamentos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A graça de Deus não é algo de natureza material. No entanto, quando aparece, chega até nós de forma tangível, que chamamos de bem material. A barreira é ter alguma ideia pré-concebida de como deve ser a forma. A espada do Espírito deve vir até nós para cortar todas as crenças em algum Deus distante, cortar todas as nossas crenças teológicas sobre um Deus que dá ou um Deus que retém. Tudo isso deve ser tirado de nós. Encontraremos Deus face a face somente quando ouvirmos a voz mansa e delicada dentro de nós dizer aquela palavrinha: eu estou aqui. Eu sou imortal. Nem a vida e nem a morte podem separar você do meu amor, pois sou imortal. Eu sou imortal. Eu sou eterno. Somos o próprio ser de Deus expresso de uma maneira individual infinita. Mas devemos viver não por nossa sabedoria humana, não por nossa força física, não por nossa educação, não por nossa conta bancária ou a conta bancária de nossos pais. Devemos aprender a viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Até que isso seja realizado, aquela espada continuará a cortar e cortar e cortar, até que tenha cortado de nós tudo o que não é necessário para a vida do Filho de Deus. Não há mais espada depois de alcançar a vida espiritual. A vida espiritual não é uma vida difícil. A vida espiritual não tem problemas. É somente até alcançá-la que encontramos essa espada. Uma vez que o Espírito de Deus está sobre nós, uma vez que somos ordenados para isso, a vida tem muito poucos problemas, praticamente nenhum dos nossos. Quaisquer problemas que nos afetem na vida ocorrem apenas na medida em que ainda carregamos o fardo dos outros. Em alguns casos, pode ser família. Em muitos outros, são nossos pacientes e nossos alunos que nos trazem os problemas. Mas, olhando para a nossa própria vida, encontramos poucos problemas, porque, uma vez que o Espírito do Senhor está sobre nós, somos livres. Nosso objetivo, então,
é alcançar aquela mente que estava em Cristo Jesus, alcançar a ordenação, alcançar a habilidade de receber as comunicações do Espírito dentro de nós, para que possamos viver de cada palavra que vem de nosso interior. Muitos alcançaram alguma medida do Espírito de Deus e vivem por Ele, são guiados por Ele. Uma suficiência da graça para o agora. A realização é possível quando percebermos que Deus é nossa consciência e que precisamos apenas nos voltar constantemente para a nossa própria consciência, até que ela comece a se expressar de forma tangível para nós e através de nós. Ela não vem com esforço, vem pela graça. Mas há um esforço de nossa parte, e este esforço é, antes de tudo, o conhecimento da verdade. Esse esforço é chegar à consciência da natureza de Deus e da natureza da oração, para que possamos orar mais corretamente. Dizem que se oramos e não recebemos, é porque oramos mal, e sabemos como isso é verdade, porque sabemos que, quando a oração atinge certa medida de correção, resultados tangíveis surgem. Então, o que é a oração correta? Não pode haver nenhuma forma para defini-la, mas podemos compreender que a oração é uma comunhão interior, uma comunhão dentro do indivíduo, que assume antes de qualquer outra coisa a forma primordial da escuta. A oração também é essa forma interna de comunhão na qual não buscamos a Deus, mas buscamos apenas a graça espiritual, as bênçãos espirituais, a verdade espiritual, a palavra espiritual. Tivemos 1700 anos orando por coisas sem obtê-las, e o mínimo que podemos fazer agora é tentar fazer com que nossas orações sejam inteiramente de natureza espiritual, inteiramente buscando o reino de Deus e a graça de Deus. Quantas vezes expressamos alguma declaração como: Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, e então nos voltamos e pensamos em termos de alguma forma de bem material. Acabamos de dizer: Tua graça é minha suficiência. E no momento seguinte, tua graça se torna o quê? Uma coisa. Mas a oração é realmente o entendimento de que a graça espiritual é nossa suficiência em todas as coisas. E, além disso, há sempre uma suficiência da graça de Deus presente em nossa consciência para atender às necessidades imediatas. Muitas vezes, pensamos na graça de Deus atendendo a todas as nossas necessidades pelo resto de nossos dias, em vez de nos preocuparmos com as nossas necessidades de hoje. Se podemos pensar em nós mesmos como vivendo hoje e não apenas buscando a realização da graça de Deus, mas percebendo que há uma suficiência da graça de Deus que nos preenche hoje, cada dia então cuidará de si mesmo, até que ontem, hoje e amanhã se fundam todos uns nos outros. O bem sempre aparece no agora. Nós acumulamos tesouros para o futuro, mas são para as necessidades imaginárias que teremos nos próximos 10 anos. Mas, no entanto, o único tesouro de que precisamos é o tesouro deste momento, pois este é sempre um momento contínuo. O agora espiritual
não é como o agora do tempo e do espaço, quando dizemos agora, e logo depois se vai. Mas o agora espiritual é eternidade, visto que espiritualmente é sempre agora, e nunca esse agora se torna passado. Agora nunca desaparece no passado. Agora nunca se transforma no futuro. O agora espiritual é infinitude e eternidade neste exato momento. E, se pudermos buscar a realização da graça de Deus no agora, como uma suficiência para este momento agora, também descobriremos que, tendo alcançado isso agora, Ele nunca vai embora ou nos abandona, porque agora nunca passa. É sempre o mesmo agora em que o nosso bem aparece. Uma das falácias da velha prática metafísica é buscar uma demonstração de suprimento para este ano e talvez fazê-lo, e então buscar outra demonstração de suprimento no próximo ano, como se uma demonstração espiritual tivesse que ser feita 2 vezes. Perdemos a evidência de nossa demonstração por acreditar que foi um evento do passado, ao invés de uma atividade do espírito. A natureza da demonstração espiritual. Um dia desses, perceberemos que, quando tivermos uma cura espiritual, seremos curados para sempre, porque certamente uma atividade espiritual não precisa acontecer 2 vezes. Uma atividade espiritual deve participar da eternidade e do infinito. Portanto, uma demonstração espiritual, uma vez realizada, deve ser permanente e será quando percebermos que a demonstração não foi a demonstração de suprimento e não foi a demonstração de uma cura. Foi uma demonstração da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Essa é a demonstração que é feita quando uma demonstração espiritual é feita. Nunca é uma demonstração de coisas. Não podemos demonstrar espiritualmente um automóvel, nem uma casa. Só podemos demonstrar que Deus é onisciência, onipotência e onipresença. E, quando o demonstramos para sempre, em todos os graus. Nossa demonstração é a demonstração da graça de Deus. Precisa ser feita apenas uma vez em nossa experiência. Nossa demonstração é a percepção e realização do Cristo como nossa verdadeira identidade. E essa demonstração precisa ser feita apenas uma vez. Nossa demonstração é que vivemos pela Palavra de Deus. E essa demonstração precisa ser feita apenas uma vez. O incômodo da espada do Espírito. Provavelmente, uma razão que me fez dizer tantas vezes que não a alcancei totalmente é que a espada do Espírito continua me importunando, nunca me deixando descansar, por medo de que eu possa acreditar em algum momento que a alcancei totalmente, e então perca o caminho. Como Jacó, vou dizer, não, eu vou lutar contra isso. Vou enfrentar esses problemas até que este Espírito de Deus seja tão claramente percebido que a liberdade então se torne a demonstração plena e completa da cristandade. Está claro porque a espada do Espírito nos atormenta? Temos tantas crenças que devem ser removidas especificamente de nosso pensamento, de nossa mente.
E essa espada do Espírito é realmente a faca do cirurgião. De que outra forma, exceto por este estímulo, esse incômodo contínuo da espada do Espírito, algum dia abandonaríamos nossas crenças, conceitos, opiniões, teorias e teologias finitas? De que outra forma? Notas de gabinete. O propósito de nosso trabalho é a demonstração de Deus, não a busca de coisas. É importante ler e estudar os escritos e, quando estiverem à disposição dos alunos, ouvir as gravações em fita. Tudo isso fornece a base com a qual construir nossa casa espiritual de consciência e nos impede de cair nas armadilhas que os aspirantes sinceros do caminho podem encontrar. Mas Deus não pode ser demonstrado com um livro. Deus pode ser percebido, realizado e demonstrado apenas voltando-se para onde Deus pode ser encontrado, dentro. Até que avancemos para essa fase da meditação, a leitura, o estudo e a escuta permanecerão apenas palavras. Por meio da meditação, as palavras adquirem um novo significado e são iluminadas pela luz daquele espírito interior. Os alunos não podem ser forçados a incorporar a meditação ao programa do dia, mas esta é uma atividade de tão grande significado que não importa o que mais seja omitido. Períodos breves e frequentes de meditação devem fazer parte de sua programação diária, bem como deve haver tempo reservado para períodos mais longos de contemplação e escuta. Um programa tipo, certo ou errado, não trará aquela consciência mais profunda que todos os alunos procuram. Portanto, seja diligente e persistente nessa prática, e a realização será sua recompensa. Pode exigir um grande esforço nos estágios iniciais, mas os frutos valem bem o esforço. Trechos gravados, preparados pelo editor. Para a maioria das pessoas, Deus existe como um único propósito de dar-lhes mais e melhores coisas e pessoas deste mundo. Todas as suas orações a este conceito de Deus são direcionadas para esse fim. Aqueles que embarcam na caminhada espiritual, entretanto, descobrem que a espada do Espírito não os permitirá continuar nessa tentativa de fazer com que Deus faça sua vontade. A espada do Espírito os liberta das amarras do desejo, e esse desejo pode ser substituído apenas pela realização e a liberdade e a expansividade da consciência de Cristo, assumindo o controle de suas vidas. Os trechos abaixo deixam muito clara a importância dessa atividade da espada do Espírito. A espada do desassossego. Para começar, não estamos buscando as coisas ou pessoas. Essa não é nossa função no caminho espiritual. Foi um passo na direção certa quando aprendemos a nos desviar dos esforços materiais e mentais em direção a uma consciência espiritual para a solução de nossos problemas humanos.